E se o nosso dinheiro não fosse baseado em confiança, mas em energia? Vamos pensar numa economia onde quem dita as regras não são os bancos centrais, mas sim as próprias leis da física. É exatamente essa ideia bem radical que a gente vai analisar hoje, a chamada transição tropical. Para começar, vamos jogar uma pergunta no ar. E se cada real digital na nossa conta perdesse um pouquinho de valor a cada dia? Não por causa da inflação, não, mas por causa de um princípio básico do universo. É essa a ideia central que a gente vai desvendar aqui. O que está em jogo aqui é uma mudança fundamental. É sair de uma economia totalmente abstrata, que é baseada em promessas, e ir para uma que está literalmente ancorada nas leis da termodinâmica. Uma economia onde o dinheiro vira um tipo de recibo, um comprovante de um trabalho real que foi feito no universo. Vamos colocar os dois sistemas lado a lado para a gente entender a diferença. De um lado, o nosso sistema atual, certo? Onde o valor é basicamente uma promessa e o dinheiro pode ser criado, bom, do nada. Agora, do outro lado, a proposta. O valor está amarrado ao trabalho físico. A moeda só é criada quando se captura energia e a riqueza, a riqueza ela se dissipa naturalmente, que nem o calor de uma xícara de café. E como se chamaria essa nova moeda? Crédito Joule. E aqui a definição é a chave de tudo. Não é uma promessa de valor, como uma nota de real. Ele é o próprio valor. Um crédito significa uma quantidade real de energia que foi capturada e está ali prontinha para ser usada. Certo? A ideia é fascinante, mas como é que um país inteiro faria uma mudança dessas sem criar um caos total? A proposta não é uma virada de chave de um dia para o outro. É uma transição tropical, pensada para durar 10 anos, com fases bem definidas. Então, o plano tem 3 grandes fases. Nos primeiros 3 anos, as duas moedas iam coexistir para todo mundo se acostumar. As pessoas começariam pagando a conta de luz, de água em joules. Aí, entre os anos 4 e 6, entra em cena o hedge de infraestrutura. Basicamente, é uma fase para proteger o cidadão da mudança. O governo daria incentivos para a gente trocar reais por títulos de energia que são estáveis e ajudam a financiar a infraestrutura necessária. E isso tudo antes do tal decaimento começar. E por fim, na última fase, o sistema introduz aos poucos aquele decaimento diário, a entropia suave, e o real é aposentado de vez. É uma transição para ser suave mesmo, e não uma revolução. Ok, vamos sair um pouco do plano nacional e pensar no impacto direto na vida de cada um. Como seria o nosso dia a dia nesse sistema? Bom, a resposta começa com um tipo de dividendo diário. Para todo mundo. Esse número aqui é a chave de tudo. Com base na produção de energia do Brasil, cada cidadão receberia todo santo dia um dividendo de 34,7 megajoules. Não é um salário, veja bem, é um direito básico de energia depositado direto na carteira digital. Todo dia. Tá, e o que isso quer dizer na prática? Bom, 34,7 megajoules é energia suficiente para cobrir as necessidades básicas de sobrevivência com conforto. Dá para pensar nisso como uma rede de segurança energético. Garante que ninguém passe frio ou fome. Mas claro, para ter luxos, seria preciso contribuir com mais trabalho ou eficiência para o sistema. E é aqui que a gente chega na consequência mais radical de todas. Esse sistema redefine completamente o que a gente entende por poupar, o que é riqueza e até como se combate a pobreza. As regras do jogo mudam. E muito. O ponto crucial é esse aqui. O dinheiro digital, os créditos de ouro líquidos, eles têm uma taxa de decaimento de 2% ao dia. É isso mesmo. Igual uma bateria que perde carga aos pouquinhos mesmo sem usar. Seus créditos perdem valor. É a entropia agindo no nosso bolso. A regra é clara. Ou usa ou perde. Isso impede o acúmulo de capital parado, improdutivo. Esse gráfico mostra exatamente o resultado disso. A linha vermelha é o saldo de alguém que só acumula o dividendo diário, sem gastar nada. Repara como a linha chega num platô, ali em 1735 megajoules, e não sobe mais. É a física impondo um teto literal para a riqueza digital líquida. Seria impossível virar um bilionário de joules só guardando dinheiro. A pergunta que todo mundo deve estar se fazendo agora é, peraí, se o dinheiro evapora, como que eu vou poupar para a aposentadoria? Como eu vou comprar uma casa, um carro? A ideia de não poder mais poupar do jeito que a gente conhece é assustadora, né? Mas a solução existe e está em diversificar. Os créditos líquidos que decaem são para o dia a dia. Para poupar a longo prazo, a gente converteria esses joules em títulos de energia, que têm decaimento zero e representam uma parte da infraestrutura do país. Ou então armazenar valor em ativos físicos, baterias, ferramentas, painéis solares, uma casa bem isolada.
Poupar deixa de ser um ato de acumular números numa tela e vira um ato de investimento físico, concreto. E para comprar um carro, como seria? Primeiro, a pessoa precisa ganhar mais joules do que gasta. Esse excedente, ela não guarda na carteira digital para evaporar. Ela congela ele em títulos de energia. O portfólio de títulos vai crescendo, se tornando parte da infraestrutura do país. Quando se junta o suficiente, não se paga pelo carro com dinheiro. A pessoa troca o seu portfólio de títulos diretamente com a fabricante. É uma troca de ativos, e não uma compra com dinheiro que some. Agora, um sistema tão diferente assim precisa, claro, de proteções muito fortes contra a corrupção e autoritarismo. E as garantias aqui não seriam apenas leis no papel, elas estariam embutidas na própria arquitetura física do sistema. Pensa bem, no nosso sistema, um ditador pode tomar o Banco Central. Aqui, com mais da metade da energia sendo gerada de forma descentralizada, tipo com painéis solares em cada casa, isso fica quase impossível. Uma potência estrangeira não pode desvalorizar o joule porque ele é uma constante da física. E talvez o mais importante, um tirano não conseguiria acumular um tesouro de guerra porque o dinheiro dele também evaporaria. E, para evitar que isso vire uma tecnocracia fria, desumano, existem algumas salvaguardas. A privatização suprema, que daria a cada pessoa o poder de gerar sua própria moeda, buscaria o apoio de liberais. Já o piso que nunca falha, essa rede de segurança universal, atrairia o apoio de socialistas. E um ponto crucial, descanso e arte seriam vistos como manutenção do sistema, ou seja, essenciais para a eficiência e o bem-estar, e não como luxos. Essa citação resume bem a mudança de identidade. A gente deixaria de ser apenas um consumidor ou contribuinte para se tornar um cidadão termodinâmico. Alguém que é consciente do seu impacto energético, responsável pela própria eficiência e parte integrante do metabolismo da nação. E para fechar, ficamos com a questão central. A troca parece ser clara. De um lado, um sistema imune à inflação, à dívida e ao acúmulo extremo de riqueza. Do outro, uma moeda que exige um estado constante de produtividade e investimento para o nosso valor não se dissipar. Será que vale a pena? A resposta provavelmente define o futuro que a gente quer construir.